Parágrafo 3º. As aptidões. O caráter dá ao gênio seu aspecto, não sua força. O gênio não é apenas o homem dotado de excepcional sensibilidade ou de vivíssimo desejo de compreender. É aquele que pode exprimir o que sente ou demonstrar o que pensa. Foi o caráter que fez de Hugo um poeta épico cheio de confiança no progresso, de Vignai, no caso, um pessimista arrogante, de Baudelaire, o algoz de si próprio. Mas foram suas aptidões que lhes valorizaram o caráter e lhes permitiram criar preciosas obras poéticas. O mesmo acontece na vida comum. Nesta, aliás, referimos-nos mais às aptidões que ao caráter. É que as aptidões são mais fáceis de identificar e até de medir. São também ligadas mais diretamente a uma noção de extrema importância social, a do rendimento. A sociedade se interessa por aquilo que lhe diz respeito. O caráter, ao contrário, quase não diz respeito senão à felicidade do indivíduo. Se a sociedade se preocupa com o caráter, é somente porque tem influência indireta sobre o rendimento, obstando a certas aptidões, favorecendo outras. Assim, como não se poderia estudar o personagem social isolando-o totalmente do caráter, assim também não se pode mais ignorar as estreitas e complexas relações que existem entre o caráter e as aptidões. A natureza da inteligência é transformada pela amplitude do campo de consciência ou pela intensidade da função secundária. Seria mister estudar também como e em que medida a emotividade põe em ação os recursos que sem ela permaneceriam latentes. A paixão intelectual, por seu turno, por causa da aplicação que exige e da atenção que acentua, facilita o ato intelectual a tal ponto que este, às vezes, parece ser, como o julgava Descartes, uma simples visão de que nossos atos deveriam somente preparar e tornar possível. Muitas vezes, entretanto, é tal o divórcio entre os gestos, os gostos e as aptidões, entre o que desejaria fazer e o que se pode fazer, que convém reservar às aptidões um lugar original no conjunto da personalidade. Embora não seja útil colocar entre as aptidões físicas e psicológicas a separação que talvez se desejasse. Para ultimar a revisão de todos os elementos que fazem com que um homem seja tal homem, resta reservar um lugar aos acontecimentos. Esta mulher pode ser uma sentimental, mas é também, e às vezes é o antes de tudo, a mulher que viu morrer entre os braços o marido que idolatrava. Tornou-se um ser em função desse luto e não se poderia compreendê-la sem levar tal fato em consideração. Sem dúvida, é ao caráter que se deve a persistência tenaz dessa recordação dolorosa e a sua importância para dominá-la. Foi, entretanto, este fato, e não outro, que fez passar a ato suas virtualidades. Cada um de nós tem, pois, uma história que nos fez o que somos. As determinações essenciais podem ser mais ou menos comuns, mas permanecem sempre gerais, mesmo quando se descobre alguma que só apareça em um único indivíduo. São fatos ligados ao tempo e ao espaço, que não valem senão para um único indivíduo. Somente ele estava lá, em tal momento, enredado em tais dificuldades. Para sermos precisos, devemos dizer que temos duas histórias: uma reconhecível, consciente, explícita, acessível por meio da recordação, transmissível nas confidências; outra profunda e secreta, que antes recusamos conhecer do que realmente esquecemos, mas que, sem que o saibamos, influi não menos poderosamente sobre nossos sentimentos e ações. Nem a resposta que se dá ao psicólogo, nem a confissão que se faz ao amigo podem erguer o véu que oculta essa história recalcada. Nesse assunto é mister os especializados processos de pesquisa da psicanálise ou as técnicas que deles derivam. Raramente é necessário e às vezes é perigoso tirar da treva esse drama, cujos traços principais se fixaram durante a primeira infância. Não é prudente tentar, sem razões sérias, racionalizar as tendências que nossa censura recusa reconhecer como suas.
Mediante essa recusa, nossa personalidade garante para si um certo equilíbrio. Não se deve rompê-lo, senão quando se verifica claramente que está sendo nocivo ao indivíduo ou ao grupo. Tal intervenção, análoga à do cirurgião, deve ser reservada a um especialista experiente, pois ela suscita sempre enormes problemas e faz correr riscos certos. O mais difícil não é encontrar a origem dos complexos, mas dar ao paciente, após a operação, uma vida mais calma, mais feliz, mais fecunda. Ora, não se revolve sem perigo o lodo que existe na profundeza das almas. Em muitos casos, aliás, a simples análise psicológica permite aconselhar ultimamente o paciente a oferecer-lhe o apoio de que necessita. Ela poderá reconhecer também a gravidade de um caso e convidar o cliente a recorrer ao psicanalista, quando tal procedimento parecer realmente necessário. Essas diferentes camadas que distinguimos apenas para melhor compreendermos como se unem a fim de formarem a personalidade, compõem a natureza do homem. Não nos explicam, entretanto, a sua essência. Por trás dessa natureza, há a liberdade que se une a ela e com ela se combina, segundo uma forma que está longe de ser simples. A opinião mais difundida é a de que há uma natureza humana, idêntica em todos os homens, quanto aos traços principais, por trás da qual as liberdades individuais se exerceriam à vontade, manejando os sentimentos e as ideias como o pelotiqueiro faz dançarem as marionetes. Cada ato torna-se então uma escolha e adquire um valor moral, e a diversidade dos comportamentos é encarada como a revelação da diversidade das perfeições. A caracterologia e mais geralmente a análise concreta da personalidade tornam-nos sensíveis à multiplicidade da influência e à diversidade das naturezas. Ensina-nos a procurar nessas naturezas individuais as razões do comportamento dos outros e de nós mesmos, mas não nos induzem a confundir-nos com a nossa natureza, o que nunca se faz por meio do conhecimento, mas somente por ignorância ou por abandono. Forçam-nos a procurar a nossa liberdade em outra parte que não no mundo das forças. Não decidem coisa alguma quanto a esse problema, em cujo exame não deveremos entrar aqui, mas nos afastam de algumas soluções fáceis e cômodas.